aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Eu ando recebendo no Instagram alguns desabafos de pessoas que vêm me falar que elas gostariam de diminuir, sim, o consumo de carne e até, quem sabe, virar vegetarianas ou veganas, mas que elas moram com os pais ou com pessoas que não aprovam esse estilo de vida e se sentem julgadas e acabam desistindo. Então, se você é uma dessas pessoas ou se você é uma pessoa que já parou de comer carne, mas acaba sofrendo aí na hora da convivência, eu vou compartilhar 10 dicas para que vocês não passem por umas situações constrangedoras que eu passei, por exemplo, quando eu comecei no veganismo. A primeira dica é: explique para essas pessoas o porquê que você deixou de comer carne, ou se você já é vegano, o que te levou a tomar essa decisão. É muito importante para que essas pessoas não achem que você é simplesmente um vegano revoltado. Eu falo isso porque eu já passei por essa etapa do veganismo, né, que é a fase 1, onde a gente fica com muita raiva disso tudo, a gente simplesmente quer acabar com todo esse sofrimento, mas a gente tá sofrendo por dentro. Há uma semana atrás a gente tava comendo carne normalmente com as mesmas pessoas, e aí uma semana depois as pessoas estão lá vivendo a vida normal delas e elas te oferecem um pedaço de carne e você simplesmente fala: não, a partir de agora eu sou vegana. A gente tem que entender que as pessoas que estão escutando isso, principalmente se for o seu pai e a sua mãe, muito provavelmente eles nem sabem o que é veganismo e eles vão sim ficar preocupados com você, porque eles cresceram numa sociedade, né? A gente tem que levar sempre isso em conta, onde eles foram ensinados que você tem que comer carne para obter proteína, você tem que beber leite para obter cálcio. Então a gente tem que respirar, tentar ficar bem e ter muita paciência. Esperar um momento propício aí, sentar com as pessoas que você mora e explicar o porquê que você tomou essa decisão. Foi porque você descobriu toda a exploração animal que envolve a indústria? Foi porque você viu os impactos que essa indústria tem, não só nas mudanças climáticas, mas no desmatamento da Amazônia, no crescimento das zonas mortas nos oceanos? Ou foi porque você descobriu todas as doenças que estão correlacionadas ao consumo de carne? Então é importante que a gente tenha paciência e traga essas informações para essas pessoas, porque, poxa, essas pessoas muito provavelmente gostam da gente, se preocupam com a gente. Então a gente tem que também pensar no outro lado, né? E quem sabe abrir uma oportunidade para uma iniciação de uma conversa, para explicar, né, o que é veganismo. Pausa para dizer que se você for menor de idade e estiver tendo essa conversa com seus pais, uma das melhores coisas que você pode sugerir é uma ida ao nutricionista. Ninguém melhor do que um profissional da área para mostrar com propriedade e clareza como que uma dieta à base de plantas pode ser possível, simples e saudável para todas as idades. A segunda dica é: tente não forçar tudo isso que está acontecendo dentro de você nas outras pessoas. Eu entendo que quando a gente para de comer carne, a gente está muito sensível. A gente olha para aquilo e a gente vê o animal, a gente entende que aquilo é um pedaço de um ser que não queria morrer. E é muito comum, eu falo isso, gente, todas as vezes que eu falar é muito comum, na verdade eu fazia. Então no começo, quando me ofereciam carne, eu simplesmente falava: não, no meu corpo morte não entra. Se você acha gostoso mascar secreções animais, o problema é seu. Então assim, gente, não é a melhor abordagem, isso é zero legal, você acaba afastando aquelas pessoas e, além de tudo, isso te faz perder uma oportunidade de ter uma conversa legal sobre esse tema com aquela pessoa, porque ela vai simplesmente se fechar. Afinal de contas, ninguém quer conversar com uma pessoa agressiva. Outra coisa que eu fazia muito era entrar no Instagram e descarregar toda a minha raiva. Eu simplesmente pegava todas as imagens mais sangrentas e postava no Stories porque eu queria chocar as pessoas. Eu queria chocar todo mundo porque eu achava que chocando as pessoas iam virar veganas. Resultado: eu briguei, discuti com metade do meu Instagram. E, gente, não me entendam mal, tá? É muito comum que quando a pessoa tem o clique do veganismo, é algo que vem de dentro da pessoa, é uma necessidade muito grande de falar sobre aquele assunto, porque é um assunto urgente. Não adianta a gente querer passar pano e falar: ai, não, coitada da pessoa, ela não sabia. Não, de fato é um assunto urgente, e sim, mostrar essas imagens também converte muitas pessoas, sim, choca muitas pessoas, e em muitos casos é sim eficiente, porém, eu ainda acho, né, de acordo com o que eu vivi, que a comunicação não violenta e você fazer uma abordagem mais sutil desse tema, muito mais mostrando os benefícios e trazendo de uma maneira leve, a pessoa se abre mais, ela se interessa mais. A terceira dica é: se informe. Então, quando você tá aí, né, nessa conversa com essas pessoas que moram com você, essas pessoas que se importam com você, e você fala que você parou de comer carne por isso, isso e aquilo, a pessoa, ela vai querer argumentar com você, né? É muito importante que a gente se informe para que a gente não responda um monte de asneira para essa pessoa. Eu sei que é muita informação para lidar, por isso que eu vou linkar aqui na descrição do vídeo um e-book de um ativista que chama Earthling Ed, que me ajudou demais quando eu me tornei vegana. Ele traz
30 das perguntas mais comuns que o vegano recebe e as respostas para todas essas perguntas. Mas assim, são respostas mega completas. São respostas onde eu pude me aprofundar mais em algumas questões que eu nunca nem tinha parado para pensar. E ele me ajuda muito porque às vezes quando eu tô conversando com uma pessoa, eu trago uma informação desse book que as pessoas muitas vezes nem pararam para pensar. Então é muito bom, porque isso pode sim plantar uma sementinha aí nas outras pessoas, mas eu já digo para vocês não se empolgarem, gente. Não achem que vocês vão mudar as outras pessoas, isso só vai trazer mais frustração para vocês, tá? E isso já faz um link também com a quarta dica, que é tente ajudar. A gente tende a simplesmente virar para as pessoas da nossa casa, principalmente se você é a pessoa que não cozinha, você vira e fala: olha, então, a partir de agora eu não como carne, a partir de agora eu sou vegana, se vira. Além disso ser ridículo, né, por favor, não faça isso. Provavelmente a pessoa, né, ou a sua mãe ou seu pai, ela vai ficar: meu Deus do céu, o que eu vou cozinhar pra esse ser? Comida vegana? Eu nunca cozinhei vegano, eu não sei o que é veganismo. Então o link da informação e o tentar ajudar, eles andam muito juntos. Por quê? Porque você vai trazer informação pra essa pessoa de que, na verdade, a gente já come praticamente tudo vegano. Arroz, feijão, batata, lentilha, salada, brócolis, todos os legumes e grãos. Então isso já vai trazer um alívio para aquela pessoa. E, gente, por favor, tentem ajudar, vai atrás de receitas, vai seguir youtubers aí, tem tanta gente que já tá trazendo tanto conteúdo aqui para essa plataforma sobre veganismo e receitas maravilhosas, inclusive sem glúten, pra mim, obrigada. É tudo questão de pesquisa, é tudo questão de se informar, ter paciência e ter uma comunicação não violenta com aquelas pessoas que moram com você, né, gente? A quinta dica que eu quero passar pra vocês é: tentem ser pacientes o máximo que vocês puderem. Quando a gente tá ali naquela situação, no almoço, e uma pessoa tá com um prato de bife, você tá ali com o seu prato de vegetais e a pessoa te oferece e você fala: não, eu não como carne. É muito comum que quando a pessoa te pergunte por que você não come carne e essa conversa começa a se desenrolar, é muito normal que ela ganhe um tom meio agressivo. Por que isso acontece? Porque as pessoas, elas automaticamente se sentem julgadas. Indiretamente, quando você fala que você não come carne e você explica, né? Ah, eu não como carne pela questão animal, pela questão ambiental e pela questão da saúde. É muito comum que a pessoa, quando ela recebe toda aquela informação, que ela reaja na defensiva. Tipo assim: nossa, mas tudo isso que você falou, eu não faço isso. Ela acaba querendo se defender e aí ela acaba adotando esse tom agressivo. A melhor coisa que a gente tem que fazer, e eu sei que é difícil, é ter empatia, é ter paciência. É muito importante que a gente concorde com o que a pessoa tá falando, né, pra ela se sentir bem-vinda dentro da conversa. Então acontece muito da pessoa falar: nossa, mas se eu parar de comer carne, eu vou morrer de anemia. Ao invés de você fazer uma pergunta irônica do tipo: nossa, mas eu tô morta aqui na sua frente, faz uma pergunta que convide a pessoa a raciocinar de uma maneira saudável sobre o assunto, né? Fala: nossa, mas você sabia, por exemplo, que as maiores associações de dietética e nutrição do mundo declararam que uma dieta à base de plantas é saudável e inclusive indicada para pessoas de todas as idades, em todas as fases da vida? Vira pra pessoa e fala: nossa, eu também pensava a mesma coisa, você acredita? Eu achava que eu ia morrer de anemia, mas aí com um pouquinho de pesquisa eu já descobri que proteína existe em todos os alimentos, inclusive tem alimentos que são fonte de proteínas e são de origem vegetal. O feijão é um deles, a lentilha é outro. Convida a pessoa pra conversa, porque ela não vai se sentir julgada, ela vai se sentir abraçada, bem-vinda ali naquela discussão. A sexta dica é bem simples: tenha o seu próprio potinho, ou Tupperware. A mesma coisa que acontecia na nossa infância, quando a gente abria a geladeira, achava que ia pegar um sorvete e quando abria era feijão, é a mesma coisa que acontece com um vegano que mora com uma família que não é vegana e ela vai ali direto naquele Tupperware achando que tá ali indo numa comida maravilhosa e abre e dá de cara com uma carne. Então assim, gente, talvez, né, não sei se é a melhor das dicas, mas pra mim funcionou quando eu morei numa casa onde tinham pessoas que não eram veganas. Eu tinha o meu próprio Tupperware. Eu sou a única vegana na minha família e no Natal, nessas datas festivas, eu trazia a minha própria comida. Só que cada um também trazia alguma coisa, né? E a gente colocava todo mundo ali a nossa comida no centro pra todo mundo se servir. Sempre guarde um pouquinho da sua comida num Tupperware lá na geladeira escondido, porque a tendência é que as pessoas amem a sua comida acabe primeiro e você fique sem ter o que comer. Isso acontece muito. As pessoas não têm empatia pelos veganos, tá? A sétima dica é: não se decepcione se caso o motivo pelo qual te levou a se tornar vegano, vegetariano ou diminuir o consumo de carne não leve outras pessoas a tomarem a mesma atitude. Eu sei que é frustrante depois que a gente tem toda uma conversa, que a gente vai atrás de informações e aí aquela pessoa receba toda aquela informação e fale: ah, tá,
mas eu vou continuar comendo carne. Não se frustre com essa pessoa. Cada um tem seu tempo. E a verdade inconveniente é que as pessoas cagam pros animais. Elas não estão nem aí se tem animal morrendo. Por isso que eu digo que o melhor dos argumentos sempre que você for falar sobre veganismo, sobre diminuição do consumo de carne, é a questão ambiental. É o fato de que a pecuária contribui para os gases do aquecimento global, é o fato de que a pecuária contribui para a devastação da Amazônia, para todas aquelas queimadas que a gente teve no ano passado e que provavelmente vão começar a acontecer agora. Por que que essa questão impacta mais as pessoas? Porque isso coloca a nossa sobrevivência em xeque. Quando se está falando sobre nós mesmos, né, sobre a nossa sobrevivência aqui nesse planeta Terra, as pessoas se sensibilizam mais. E também porque é um tema que está mais em pauta hoje em dia, né? A gente vê noticiários, a gente vê documentários, influencers e pessoas, atores, novelas falando sobre isso. Então, acredito eu que as pessoas estejam mais abertas para esse tipo de argumentação. A oitava dica é: aproveite que você está aí em casa com a sua família nessa quarentena e convide essas pessoas para assistir um documentário, para assistir uma sessão de Netflix. Às vezes a gente não tem toda essa desenvoltura para argumentar com as outras pessoas, às vezes a gente tem preguiça mesmo. E aí os documentários entram aí para dar apoio pra gente, porque é uma narrativa bem densa, com bastante informação e que prende a nossa atenção e a atenção das outras pessoas. Então, se você tá aí com a sua família, eu sei que a convivência é difícil, reúne todo mundo aí na sala e chama eles para assistirem Cowspiracy, What the Health ou The Game Changers, que na minha opinião é o melhor dos documentários, porque é um documentário que aborda o veganismo através de uma visão de um boxeador, não, é um lutador de MMA, eu acho. Enfim, ele é narrado pelo Arnold Schwarzenegger, ele fala de todos os atletas de elite da atualidade que tem uma dieta à base de plantas, inclusive mostra bodybuilders que nunca comeram carne na vida. Então vale a pena assistir. Se você assistir e gostou, corre aqui e comenta, me conta o que vocês acharam. E a nona dica é cuidado com a negatividade. É muito comum que quando a gente vire vegano, né, num ambiente de pessoas que não são, que a gente sente na mesa e a gente escute todos os tipos de piada, todos os tipos de ofensas também. Pra mim foi muito difícil escutar das pessoas que eu amo esse tipo de piadinha, porque a gente não tá fazendo isso porque a gente quer aparecer, a gente não tá fazendo isso porque a gente deixou de gostar de carne ou porque a gente deixou de gostar de queijo. O veganismo não é pelo que a gente deixou ou que a gente passou a começar a comer. O veganismo é sobre o respeito pelos animais. Então, quando você estiver recebendo toda essa negatividade, tenta encontrar um centro de luz dentro do seu ser mesmo e pense nesses animais. E pense também que essas pessoas, elas estão muito inconscientes, porque quando a gente entra nesse universo e toda a destruição que essa indústria traz, é impossível que a gente abra a boca para fazer uma piadinha, porque é um assunto seríssimo. Então, realmente a empatia é tentar entender que essas pessoas muito provavelmente estão se sentindo julgadas e tentar não reagir. É a comunicação não violenta acima de tudo, como sempre. Não pratiquei no começo, né? Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi no passado. E a 10ª dica é: tente criar uma rede de apoio. Pra mim foi muito essencial que eu encontrasse pessoas que pensassem como eu, nem que fosse nas redes sociais. Tá cheio de youtuber, influenciador vegano. Pra mim foi muito importante seguir pessoas, encontrar pessoas, mesmo que fosse assim, ó, lá no Havaí, lá no Canadá, lá na Austrália, mas que tivessem esse estilo de vida, porque de certa forma elas me inspiravam. Eu via que eu não tava sozinha, sabe? Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que de alguma forma tenha ajudado, inspirado. Se você mora com outras pessoas que não são veganas na sua casa, não é o fim do mundo. A melhor coisa que a gente pode fazer é ser exemplo. Não tem como. As pessoas vão estar convivendo com você ali, elas vão ver como que aquilo mudou a sua vida, como que você tá mais radiante, mais disposto, comendo melhor, se preocupando muito mais com a saúde, e aquilo de certa forma tem um impacto naquelas pessoas também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês têm outras dicas, por favor, compartilhem aqui comigo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.